Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 6 em diante. Diz assim: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, e bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ou vós adorais o que não sabeis, nós adoramos do que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que te chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Pai eterno, Pai bondoso, louvado seja o teu nome para sempre. Obrigado por esse momento, ó Pai. Obrigado por esse momento, ó Pai. Sabemos que só tu mesmo pode proporcionar este momento tão glorioso. E agora que esta porção da tua palavra foi lida, te peço, Senhor, que tu venhas, ó Pai, falar aos nossos corações, que tu venha ministrar, Senhor, a nossa vida, que tu venha, ó Deus, alimentar o teu povo. Ó Deus, eu sei que ao homem não é possível, eu sei que a mim não é possível. Dependo nesta hora somente de ti. Senhor, este povo não veio aqui para me ouvir, nem para ouvir nenhuma celebridade. O teu povo veio para ouvir a tua voz. Por isso te peço que tu fales, porque se tu não falares, nada disso terá sentido. Por isso, reconhecendo que sou incapaz, reconhecendo a minha limitação, eu te peço humildemente
que nesta hora tu ministra as nossas vidas, tu fales ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Peço, irmãos, que se assentem. Essa é uma das histórias mais conhecidas na Bíblia, e todas as vezes que eu chego nessa história de novo, Deus sempre fala algo novo ao meu coração. E para a gente pontear aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, precisamos entender um pouco o contexto dessa história. E essa história é a história de um diálogo entre um homem e uma mulher. Haja visto que até hoje em dia mesmo não é normal que um homem trave um diálogo com uma mulher que ele não conhece, mesmo nos dias de hoje, com tanta liberdade, digamos assim. Só que aqui havia outros motivos pelos quais esse diálogo se tornaria bastante incorreto. Porque Jesus era judeu e essa mulher que estava junto ao poço, ela era samaritana, e havia uma dissensão entre judeus e samaritanos. E ele puxar a conversa com aquela mulher se tornava uma coisa extremamente tendenciosa. E quando ele começa a conversar com ela, ela logo lhe retruca. Ela, em outras linhas, ela disse: como tu, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Em outras linhas, talvez ela quisesse dizer: o que você quer comigo? Quais as suas intenções? Porque não era normal um homem conversar com a mulher naquela época, e sendo uma mulher samaritana, se tornaria um tanto mais atípico. E aí ele já começa dando, eu diria, uma pedrada na vidraça, que ele fala, ele ignora praticamente a pergunta dela e fala assim: olha, se você conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ele aguçou a mente da mulher. Por que ele fala, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água? Porque nesse mesmo capítulo, logo no início do evangelho, veja o que diz logo no início de João. João 1,4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1,4. João 1,5 diz: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Veja bem, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. 5. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E até hoje, Jesus continua resplandecendo nas trevas, mas as trevas às vezes não a compreendem. E aqui essa mulher não compreendeu Jesus. E o diálogo continua. E aí ela tenta entender: que água é essa? O poço é fundo, tu não tem com o que tirar. E ele continua. E aí ele começa a explicar um pouco mais. Olha, não é essa água. Se você beber essa água, você vai tornar a ter sede. Mas se eu te der a água que eu vou te dar você para beber, vai fazer em você uma fonte. Ou seja, é uma água que você bebe e faz em você uma fonte. Ou seja, você nunca mais tem sede. E aí ela se interessa por essa água. Opa, essa água, esse negócio aqui. E aí ela já começou a entender que ele falava de algo que não era bem o que ela pensava. E Deus começa a tirar ela de um plano de entendimento físico para um plano de entendimento espiritual. E aí ela pede: Senhor, dá-me dessa água. Aí então, ele começa a tocar no ponto. Ele fala para ela: chama o teu marido.
Aí ela mente. Ela mente para Jesus. Eu não tenho marido. Porque, sendo ela uma mulher complicada, ela ainda, ao mesmo tempo que queria entender o espiritual, ela levou para o pessoal. Ela pensou assim: esse cara é homem, está conversando comigo. Eu acho que esse camarada está interessado em mim. Então ela mente. Não tem outro... Por que ela ia mentir que não tinha marido? Se ela tinha. Ela tinha marido. Aí Jesus desmente ela. Jesus desmente ela de uma maneira educada. Ela fala: disseste bem. Nisso você falou com verdade. Ou seja, você mentiu, mas ao mesmo tempo é uma verdade. Que você tem marido. Só que é dos outros. Só que você está com o marido dos outros. Você mentiu para mim dizendo que você não tem marido. Só que você mentiu dizendo uma verdade, porque esse marido que tu tem não é teu. Porque dá para se entender o quê? Por que ela iria omitir que ela tinha um marido? Porque, de alguma forma, ela achava que havia um interesse secundário de Jesus em relação a ela. Aí, para que se quebrasse essa ideia da mente dela, aí ele fala: tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu. Aí ela toma um susto, porque ele revela a vida dela. Aí ela fala: vejo que és profeta. Aí já caiu toda aquela ideia que, porventura, Jesus poderia estar interessado em alguma coisa com ela. Aí ela entende que realmente ele falava de coisas espirituais. E aí ele começa a explicar para ela um pouco do Evangelho. E de todas as coisas que ele fala, o que é mais importante, ele termina no 24. E foi falado de manhã na nossa escola dominical. Deus é espírito. E importa que os que adorem em espírito e em verdade. Porque a vida daquela mulher era uma mentira. E as pessoas hoje vivem uma mentira. As pessoas vivem uma mentira. O mundo vive uma mentira. Compram o que não podem, vestem para parecer ter o que não têm, postam no Facebook a vida dele de um jeito, no Instagram e por aí vai, e quando você vai ver não é nada daquilo. Às vezes o casal posta cheio de love no Facebook, mas às vezes já está a ponto de separar. Postam às vezes no mês meu amor, e no outro mês posta assim: estou solteira, ou estou solteiro. As pessoas vivem uma mentira. E a Bíblia fala no livro de Salmos 62, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha no que o salmista fala aqui. Salmos 62, versículo 9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentiras. Pesado em balança junto, são mais leves do que a vaidade. Ou seja, todo homem é mentira. Mentira. Por quê? Eles vivem sempre se enganando. E quando a Bíblia fala que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam, que sendo homem mentira, a melhor forma de ganhar o coração do homem é lhe falando uma mentira. Infelizmente é dessa forma. Os homens não querem ouvir a verdade. E a palavra de Deus fala que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem poderá conhecê-lo? Em outras palavras, ele está dizendo que o coração do homem também é uma mentira. Em qual sentido? Do que o homem coloca no seu coração, do que é que lhe fará
feliz do que é que lhe fará preenchido. E essa história se torna interessante porque ela era uma mulher, essa mulher samaritana, que ela buscava encontrar uma felicidade. E de maneira incessante, que ela já estava no 5º marido. Ou seja, estava no 6º. Ela teve 5 e agora o que tinha não era dela. Então, vemos uma mulher que ela buscava encontrar a felicidade. E os homens buscam a felicidade. E geralmente eles colocam a razão da sua felicidade em quê? Sempre algo que ele não tem. Uns pensam, se eu ganhar na Mega Sena, acabou-se as minhas tristezas. Eu vou ser muito feliz, porque eu vou poder comprar tudo aquilo que eu preciso e nunca pude comprar. As pessoas irão me respeitar, porque aquelas pessoas que me desprezam, querendo pedir dinheiro emprestado, vão me bajular. Alguns pensam que serão felizes assim. Alguns pensam mesmo. Outros pensam, eu vou ser feliz se eu conseguir me projetar como um astro da música popular brasileira, ou como um ator de cinema, de novela, ou cada um coloca o motivo da sua felicidade ou na fama, ou no dinheiro, ou na vida amorosa. Eu não sou feliz porque eu não encontrei uma pessoa que me faça feliz. Mas como dissemos no início, todo homem é mentira, e enganoso é o coração do homem, mentiroso é o coração do homem. E o que mais nós vemos? Já perceberam a quantidade de famosos, ou que estão em depressão, ou que até se matam. Já perceberam? Porque se você fazer uma pesquisa de famosos que se suicidaram, você perde a conta. Sem contar aqueles que não se suicidaram de uma maneira literal, né? Que às vezes o camarada não fala assim, vou me suicidar. Ele pega o carro dele, numa via que é permitido andar a 90 quilômetros, e ele anda a 200. De alguma forma, esse camarada se matou, não é verdade? E às vezes ainda leva alguém com ele. Então, a conta então é bem maior do que se registra de suicídios nominais. E por que os famosos são tão infelizes? Por que os famosos são tão depressivos? E por que há famosos que se suicidam? Porque na mente dele ele pensa, ele canta num barzinho, ou ele canta com os amigos. Se eu ficar famoso na mídia, conhecido como cantor, eu vou me achar feliz. Quando ele consegue essa fama, aí ele está feliz. Mas como ele se media com as pessoas do nível dele, quando agora ele fica famoso, ele olha, mas tem cantores mais famosos do que eu. Ele ainda não conseguiu ser feliz. Porque agora, a metragem dele, ele não se mede mais com quem está embaixo. Ele se mede com os famosos. Ou o diabo faz aquela armação que ele sempre gosta de fazer. Faz o cara ficar bem famoso, depois que ele é o top, depois que a música dele é top em todas as paradas, o diabo vai e puxa o seu tapete. Ele vive da fama do passado, porque agora ele não consegue mais emplacar como ele emplacava no passado, tipo como aconteceu com o Michael Jackson, que depois de ser top, não conseguia voltar a ser o top. E aí a felicidade acaba. Não era uma mentira? Uma mentira. Alguns eram desconhecidos e anônimos. De repente, por obra do acaso, ele se torna famoso na internet. Aí ele era para ficar feliz, né? Está ganhando dinheiro, porque fama traz dinheiro. Mas quando ele fica famoso, ele descobre que ele é famoso. Mas tem alguém que tem mais seguidores do que ele. Tem alguém que ainda é mais famoso do que ele. E ele continua não se sentindo pleno. Ou seja, ele continua vazio. Esse é um dos motivos
de tantos famosos depressivos ou que se suicidam? É porque ele viveu uma mentira. Ele achou que se ele ficasse famoso, ele ficaria feliz. Porque até ele pensar em fama, ele se media com o coletivo que ele convivia. Mas agora que ele passou para outra prateleira, que agora que ele está em outro patamar, agora ele não se mede com os amigos dele. Agora ele se mede com os famosos. E aí ele percebe que apesar dele ser famoso, tem gente que é muito mais famoso do que ele. Então ele se sente pequeno de novo. Outros acham que ficarão felizes se ganhar muito dinheiro. Aí o camarada ganhava um salário mínimo, não tinha um carro, o máximo que ele tinha uma bicicleta velha. Aí ele pensa, quando eu comprar um carro, a minha casa própria, aí eu vou me sentir feliz, as pessoas irão me respeitar. Aí ele consegue a casa própria, ele consegue o carro. Só que quando ele consegue o carro dele, ele fica todo feliz, todo alegre, até ele começar a circular com o carro dele e descobrir que apesar dele ter um carro lindo e maravilhoso, tem alguém que tem um carro melhor do que o dele. Aí ele já não está mais feliz. Porque alguém tem um carro melhor do que o dele. Agora, o desafio dele é comprar um carro que seja melhor do que ele já tem. Ou seja, ele continua infeliz. Agora ele tem uma casa, mas quando ele vai visitar um amigo na casa do amigo dele, ele descobre que ele tem uma casa maravilhosa, mas a casa do amigo dele, uau, dá de 1000-0 na dele. Ele continua infeliz. Porque ele descobre que, ou seja, era uma mentira. Que o coração dizia para ele que ele não era feliz porque ele não tinha a casa que ele queria ou o carro que ele queria, porque agora ele tem a casa e o carro e não se sente pleno. Todo homem é mentira. Ele continua vazio. Aí, alguém acha que não é feliz, por quê? Porque a esposa que ele tem é um problema. Ela tem esse defeito e aquele outro, e por isso ele não é feliz. E aí, ele começa a pensar numa forma de arrumar uma esposa que consiga o fazer feliz. E aí ele larga a esposa e conhece uma outra. No início ele fala, agora eu encontrei a felicidade. Talvez seja essa a história da mulher samaritana, quando ela trocou o primeiro pelo segundo. Mas com o tempo, ele descobre que aquela mulher não tinha os defeitos que a outra tinha. Mas essa nova tem outros defeitos que a antiga não tinha. E aí ele descobre que ele continua infeliz com essa nova mulher. Então, ele segue a sua trilha com a mulher samaritana. E ela já estava no 6º. O homem coloca assim. O homem coloca sempre a sua felicidade em algo que ele não tem, que ele imagina que vai o fazer feliz. Outros colocam a sua felicidade se ele conseguir se formar e conseguir o canudo da sua faculdade. Ele sonha com aquilo. Ele imagina, as pessoas irão me respeitar. E quando ele se forma, seja em qualquer formação, ele consegue o seu diploma, faz uma tremenda festa, se embebeda de alegria de ter se formado, e depois que ele acorda no outro dia, e que o efeito da bebida acabou, só está aquela ressaca, aquele monte de parafuso solto na cabeça, doendo, ele descobre que apesar de agora ele ter um canudo de faculdade, ser um advogado formado, ser um médico formado, ele não está pleno. Ele não está preenchido. Então, qual é o verdadeiro sentido da vida do homem? Encontrar aquilo que ele perdeu. O homem um dia ele foi completo, mas um dia ele perdeu aquilo que ele completava.
E o que o homem perdeu que o completava? Jesus. Quando o homem peca no jardim do Éden, ele se afasta de Deus. E quando ele se afasta de Deus, ele começa uma busca louca em preencher o vazio que foi deixado por Jesus com qualquer coisa. Um tenta com a mulher, um tenta com dinheiro, com a fama, outros tentam com a bebida. Descobre que a bebida agora não consegue preencher. Aí ele troca para maconha. Daqui a pouco ele descobre que a maconha ainda não conseguiu preencher. Ele vai para a cocaína, vai para o crack, vai para a heroína. Ou seja, ele busca preencher o seu vazio desesperadamente, sem conseguir. A resposta para essa pergunta está ainda no Evangelho de João, no capítulo 1. Observe, João, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A resposta está onde? Nele. A resposta está nele. Nele estava a vida. Não existe vida fora de Cristo. Fora de Cristo só há sobrevida. Só para você ter uma noção, esta expressão aqui, nele, ela aparece só no Novo Testamento cerca de mais ou menos 250 vezes. Às vezes não aparece nele, né? Às vezes aparece em Cristo, mas sempre se referindo a estar em Cristo. Vamos observar algumas delas. Filipenses 3:9. Observe o que diz aqui em Filipenses 3, versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, e sendo achado nele. Observe agora Coríntios 12:2. 2 de Coríntios 12:2. Observe o que diz. 2 de Coríntios 12:2. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. Um homem em Cristo. Interessante, né? Não é interessante, irmã Lília? Um homem em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Não existe vida fora de Cristo. Observe agora Gálatas. O que vai dizer em Gálatas? 1, versículo 22. Eu separei só alguns, irmãos. São cerca de 250 referências falando nele ou em Cristo. Gálatas 1, 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam aonde? Em Cristo. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Só que estar em Cristo não é estar numa igreja, não é ter um cartão de membro, não é fazer parte só de uma denominação. Estar em Cristo é algo que vai muito mais além. Mas o ponto é, tudo que o homem tenta preencher o seu vazio fora de Cristo, não passa de uma utopia. Observe ainda em Gálatas 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Em Cristo Jesus. Irmãos, nós não somos nada fora de Cristo. E tudo que o homem tenta construir, pensar, elaborar e sonha. Já imaginou? Se eu me formar advogado, olha, aí já começa a sonhar com com a sua salinha. Advogado, doutor,
Sebastião Ferreira. Ele sonha, olha. Já imaginou? No Facebook assim. Ele pensa naquilo. Mas quando consegue, ele não está pleno, ele não está feliz. Alguns até tentam. Ele tenta tanto encontrar sua felicidade nisso, que quando ele fala, prazer, eu sou o fulano de tal. Tem um que se pudesse, ele dormia e acordava fardado, para dizer que ele é algo, ou na marinha, ou no exército, porque ele não é pleno, ele tenta se encontrar numa farda. Tem pessoa, irmão, que se pudesse, tem pessoa que ele é tão vazio de si mesmo, que se ele pudesse, ele dormia fardado e acordava fardado. Porque ele é tão vazio que ele só se acha alguém quando ele fala, eu sou o tenente fulano de tal, eu sou o major fulano de tal. Mas só que mesmo assim, ele não continua pleno. Observe agora Gálatas 17, 28. Atos 17, 28. Aqui Paulo estava em Atenas e Paulo ali, ele pegou um discurso, ele fez uma pregação maravilhosa e ele começa a falar a um Deus desconhecido. E aí ele fala assim, quando ele chega no 28, ou seja, antes ele fala que Deus criou o mundo, ele vai explicando que tudo foi criado por ele, e no 28 ele fala assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Está aqui. Nele nos movemos. Não há como o homem se mover com segurança se não se mover em Cristo. Se não existir em Cristo. E a maior loucura que o homem faz é tentar ouvir a voz do seu coração, que, como nós sabemos, que o coração do homem é enganoso, e achar que ele vai encontrar vida fora de Cristo. É nele. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, quem está em quem? Em Cristo é o quê? Nova criatura. Fora de Cristo não há. E o que Jesus fala para aquela mulher é justamente isso. Vem a hora, e agora em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher ficou encantada. E aquela mulher se tornou praticamente a primeira missionária, que ela saiu e foi contar para os seus familiares que tinha encontrado um homem que tinha revelado a sua vida. Neste texto está resumido o motivo pelo qual o homem pode encontrar a felicidade. 2 pontos fundamentais, inegociáveis. Fora dele, não há vida. Fora de Cristo, só há sobrevida. Só há engano. E alguns continuam. Alguns vivem uma mentira, acham que são felizes, mas nem percebe que ele só consegue ser feliz porque todo final de semana tem o happy hour, né? Que eles falam, né? A cervejinha. Fora disso não há felicidade. Outros, se usar algum produto para o deixar feliz. Ele vive uma mentira. Mas outros também se enganam. Aqui está dizendo, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Porque há pessoas que vivem uma mentira. Alguns pensam
que encontrarão a sua felicidade porque acham que o que Cristo mais tem para lhe dar é projeção pessoal. É uma mentira. Tem pessoas que são tão vazias que quando ele se apresenta para você, se você nunca viu, ele já vai assim: prazer, eu sou o apóstolo fulano de tal. Pergunta: esta pessoa está nele, em Cristo? Ele está naquele cargo. Tanto ele está naquele cargo, que a primeira coisa que ele quer dizer é o cargo que ele tem na igreja. Prazer, eu sou a missionária fulano de tal. Ela não está adorando em espírito e em verdade. Ela está vivendo um devaneio. E por isso, alguma dessas pessoas, se perderem o cargo, acabou. Acabou para essa pessoa. A única coisa... Então, se entender que essa parte aqui, e eu achei maravilhoso, que eu senti que a irmã Lília tinha algo para falar, e confirmou. Eu estremeci quando eu vi aquilo que Deus lhe deu. É por causa disso aqui. O homem vive uma mentira. Nós nunca vivemos uma época de tanta mentira. Já diz assim: olha, sorria, para dar a impressão para as pessoas que te amam que você está bem, e para dar para as pessoas que te odeiam que você... Então eu vou sorrir para enganar as pessoas que me odeiam. Olha quanta mentira, gente. Olha quanta mentira. Eu li essa placa uma vez. E o pai procura... Irmãos, interessante. A Bíblia não fala de ninguém que Deus procura. A não ser... Procura na Bíblia. Deus procura quem o adora em espírito e em verdade. Por quê? Porque não existe vida fora. Nós fomos criados para o adorar. Nós não nos completamos sem Deus. Mas algumas pessoas ainda vivem uma mentira. Por quê? Porque até hoje, como diz aqui, a luz resplandece nas trevas. Mas as trevas não a compreenderam. Ele resplandeceu, mas o mundo não o conheceu. Então hoje nós estamos numa época que se você prega Jesus para uma pessoa, a luz, eles não querem. Eles querem as trevas. Por que eles querem as trevas? Um Jesus que eles criaram, que é uma caricatura. Então como é que é esse Jesus? Jesus, ele pode ser comparado a um supermercado. O que você quer? Qual é o seu problema? Jesus é o dono do ouro e dono da prata. Então, venha para Jesus que você vai ficar rico. Qual o seu problema? Eu preciso de casar. Então, Jesus aqui, ele vai trazer para você a terapia do amor. Só que isso são trevas. Porque se a palavra de Deus diz que buscai primeiro o reino dos céus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, é todas. Ou você, por acaso, vai deixar o seu filho com fome? Claro que não vai. Ou você não vai comprar uma roupinha para o teu filho? Claro que não, e Deus é a mesma coisa. Então até hoje, as pessoas amam mais as trevas. O que são trevas? São escuridões, mas que aos olhos de quem tem o seu coração enganoso, parece lógico. Agora, por que as pessoas não querem luz? O evangelho da luz? Simples. Porque o evangelho da luz confronta. Simples assim. Se observarmos pessoas que foram até Jesus, algumas
nunca mais voltaram. Eu tenho um amigo que ele vive em busca do dinheiro já há mais de 20 anos. E quanto mais dinheiro ele tem, mais ele busca. A busca incessante atrás do dinheiro. E ele não é feliz. O mancebo de qualidade foi a mesma coisa. E se Jesus não fosse luz, ele falaria, quando ele conversasse com o mancebo de qualidade, ele pensaria o quê? Opa, esse camarada é rico. Já arrumei um mantenedor da minha obra. Não, Jesus era luz. Jesus, percebendo que o seu coração estava no dinheiro, ele tenta libertar aquele homem. Ele fala, olha, que farei eu para herdar o reino dos céus? Era simples. Para ele herdar o reino dos céus, ele tinha que tirar a avareza do coração, e a palavra de Deus diz que fala que a avareza é a idolatria, e deixasse Jesus entrar. Então, Jesus fez a tentativa. Quer dar a vida eterna? Conhece os mandamentos? Ele sabia de qual é salteado. Então, vou falar uma coisa para você. Vende tudo que você tem. Talvez alguém vai olhar para essa situação e vai falar, mas puxa vida, Jesus mandou vender tudo e repartir com os pobres. Poxa, ele ia viver de quê? É só você lembrar que nós somos filhos de Abraão. Abraão é nosso pai na fé. O que Deus manda Abraão fazer? Abraão, vai e mata teu filho. Ele deixou matar? Se aquele homem fala, vender tudo, Senhor, é para agora, eu quero é o céu. Claro que ele fala, não, calma, meu filho. Não precisa vender tudo, não. Observa as pessoas que precisam. Jesus falou vender tudo porque ele queria testar o cara. Ele queria testar ele. Você vai observar que lá na frente, em Atos dos Apóstolos, quando a igreja teve aquela explosão, as pessoas que eram muito ricas, elas não vendiam tudo e ficavam pobres. Ela pegava um pouco do que lhe sobrava, vendia para socorrer os mais pobres. Então hoje nós vivemos o mesmo dilema. E eu quero falar para você que está aqui nessa noite, e para você que me assiste por esse vídeo, qual é o sentido da tua vida? Porque há pessoas que acham que estão em Cristo, mas ainda não estão. E Paulo fala, eu quero ser achado nele. Imagina que Paulo que fala que eu quero ganhar a Cristo. Mas Paulo era o apóstolo, ainda queria ganhar. Porque quem está em Cristo já aprovou Cristo e quer mais Cristo. Porque nós somos homens. Jesus Cristo é Deus. E não tem como nós absorvermos Deus de uma só vez. Tem como você comer hoje para ficar alimentado o mês inteiro? É a mesma coisa. Então há algumas pessoas, e talvez esteja me ouvindo por esse vídeo, que talvez possa estar nessa mesma situação. Enganoso é o teu coração mais do que todas as coisas. O que é que te deixa ansioso e depressivo que você ainda não tem? Eu quero te dar uma notícia para você. Ao mesmo tempo boa, mas parecendo que é ruim. Só que é boa. Enquanto você ansiar por uma coisa, de maneira que isso te dá tristeza, Deus não vai te dar isso que você quer. Porque se Ele te der isso que tira o teu sono, isso vai se tornar para você em um ídolo. Sabe quando você percebe que você está preparado para receber algo que você quer e precisa? Quando aquilo que você quer seja apenas um anseio, não uma obsessão. Porque se o que você quer é uma obsessão,
e que te tira o teu tempo da comunhão e que tira a tua paz, Ele não vai te dar. Parece uma notícia ruim, não parece? Só que é boa. Sabe por quê? Deus é sábio. Deus é sábio. E enquanto nós fazemos da nossa vida diária com Deus o motivo de conquistar algo, estamos vivendo uma mentira. E Ele não vai nos dar. Trocando isso em linhas gerais, quando caminhamos com Cristo, tudo que nós conquistamos sem altares não vale a pena. E é importante dizer que apesar de que tudo que vem de Deus é bom, isso vale a pena você notar, tudo que vem de Deus é bom, mas nem tudo que é bom vem de Deus. Às vezes o diabo pode te dar coisas aparentemente boas, mas que irão te possuir. E o que quer dizer coisas que conquistamos sem altares? O que são altares? Altares, irmãos. Altares são aquilo que havia da vida de Abraão. Abraão levantava altares. E altares são coisas que nós levantamos para o Senhor. E quando tudo que Ele nos dá, existem altares, tudo vai bem. Se não há altares, podemos até conquistar coisas, mas que não nos farão felizes. E o que são altares? É o tempo que você vive na tua vida diária, em oração, lendo a palavra, em jejum. E às vezes, pessoas estão tão obcecadas por conquistar algo na vida que acha que vai preencher o seu vazio, que ele deixa de levantar altares quando acorda de manhã. Gente, pessoas que acordam de manhã e não conseguem nem orar 1 minuto que seja, levanta, já escova o dente e vai comer e vai para o trabalho. Pessoas que não conseguem na hora do almoço simplesmente falar: Senhor, obrigado por esse alimento. Pessoas que quando vão dormir estão tão cansadas que não conseguem nem falar: Senhor, obrigado por esse dia. Eles desmaiam. Pessoas que têm tempo de ler história no Facebook, no WhatsApp, mas não gastam 2 minutos do seu dia para ler 3 ou 4 versículos. Isso são altares, que se você conquistar algo da sua vida sem esses altares, não tenha dúvida, não vai valer a pena. E hoje, há pessoas que acham que estão em Cristo, mas não estão adorando em espírito e em verdade. Estão com Deus, vendo em Jesus uma moeda de troca. Uma moeda de troca. Senhor, eu vou jejuar para tu me dar isso. Senhor, eu vou fazer uma campanha de oração para tu me dar aquilo. Isto é uma tremenda mentira. Então, eu não sei o que é o seu anseio, mas nesta noite eu quero te dizer que o anelo do justo, Deus o cumprirá. Mas ser justo é realmente estar em Cristo. Quando estamos em Cristo, nós vivemos aquilo que fala no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem pessoas que pensam que o texto está dizendo que se o Senhor é meu pastor não vai faltar nada. Não, esse texto não está dizendo isso. Esse texto está dizendo que quando o Senhor é o nosso pastor, estamos tão preenchidos que nada mais nos falta. Acontece aquilo que Paulo diz: se temos o que comer, onde morar e o que vestir, haja em nós contentamento.
Não deixe o teu coração enganoso mentir para você. Quem sabe nesta hora você está falando assim: oh, mas eu sou tão infeliz, eu queria ter tanto aquela casa, oh, como eu queria esse final de semana ter comido uma picanha e o meu dinheiro não deu. Eu quero informar para você que nesse momento, em alguma parte do mundo, alguém irá se suicidar, tendo quilos e quilos de filé mignon na geladeira, 2 carros na garagem, e a sua conta bancária alta, e ele vai se suicidar, que mesmo tendo isso tudo, ele não é feliz. Quem sabe você se olha no espelho e você diz: ah, eu sou tão feia, eu sou tão feio. Pois é, nesse momento, em alguma parte do mundo, jovens lindas, homens lindos, irão se suicidar. Porque apesar de serem tão lindos, por não estarem nele, por não estarem em Cristo, irão se suicidar. Esta é a palavra de Deus para nós nessa noite. Oremos. Amado Deus, eu ouvi a Tua palavra. Eu amo a Tua palavra, Senhor. Pai, que eu nunca venha me esquecer que não há vida fora de Ti. Que eu não venha esquecer que fora de Ti só há sobrevida. Senhor, me ajuda para que eu possa ganhar a Cristo, para que cada vez mais Cristo seja formado em mim, porque eu sei que fora de Cristo não há contentamento. Senhor, que a Tua palavra germine nos corações, que pessoas que nesta hora estão em depressão, em ansiedade, possam verdadeiramente entender o quanto é necessário estar em Cristo e se encontrar em Cristo e ser feliz em Cristo. Obrigado, Senhor, porque apesar de eu ser tão pequeno, tão insignificante, Tu tens achado graça e veio morar em mim. Que eu nunca possa me esquecer o valor que é ter a Cristo e ser achado nele. Senhor, que eu possa sempre ser achado em Cristo, porque eu sei que a vida não faz sentido fora de Cristo. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.